Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui, 27 GeoBR. Hoje nós iremos falar do Rio Grande do Norte. Hoje nós estamos aqui com Paulo Ivo. E aí, Lourenço, nosso convidado, conta aí pra gente aí, quem que é essa fera? Paulo Ivo é especialista na parte de bacias da geologia do Rio Grande do Norte. Ele sabe tudo. Isso, olha, para quem tem perguntas de petróleo, interface, a gente estava conversando aqui na prévia antes, interface água, óleo, aproveitamento de aquíferos é oportunidade, porque o homem é feroz dessa parte. Então, ele é geólogo, exploracionista EP, geólogo de operações e well site, geólogo de poço, hidrocarbonetos e água, petrofísica, interpretação de poços, avaliação de reservatórios e ativos. E, gente, olha só, não é todo dia que a gente tem um big especialista desse naipe aqui no nosso 27 GeoBR para associar todo esse conhecimento que a gente tem da estratigrafia. Porque, gente, para saber de óleo, para saber de petróleo, para saber disso, eu tenho que saber muito bem de estratigrafia. A gente fala bastante de aproveitamento de aquífero. Agora, imagina só, o aquífero, a gente às vezes tem as lateralidades que a gente fala, principalmente nas bacias sedimentares, e o óleo, ele tem um monte de características. Agora mesmo ele está falando, a 50 metros de um poço do outro, ele tem outras características. E isso tudo é balizado pela geologia. Então, muito bem-vindo, Ivo. É um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. A gente gostaria, assim, além dessa apresentação, fazer um breve relato da sua experiência, do seu trabalho, antes da gente começar a apresentação. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer participar do 27 GeoBR, né, esse convite que o Lourenço, né, me chamou, então foi um prazer muito grande. Quero parabenizar a todos essa iniciativa. Afinal de contas, né, a geologia, no aspecto petróleo, no aspecto hidrogeologia, são muito importantes para a sociedade. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida, né, que ela ecoe, ela repercuta, né, nos diversos setores aí da nossa sociedade. Porque a água, né, é um bem, né, bastante útil, entendeu? É quase que ambos, petróleo e água, são a mola da civilização, né? É que nos garante a sobrevivência, ok? E com isso eu acho que é um tema de grande importância, principalmente essa parte da água, né? A gestão da água, a gestão dos aquíferos, né? Onde as bacias sedimentares, né? E também terrenos do embasamento cristalino, onde possui água. Então, nessa pequena apresentação que a gente vai fazer aqui, a gente está levantando aí a bacia Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte, né? Uma bacia bastante interessante, na qual ela tem, né, nos seus recursos naturais, bastante petróleo e também a água, né, que abastece as principais cidades do semiárido lá do Rio Grande do Norte, ok? Então, me apresentando aí um pouco, né? Meu nome é Paulo Ivo, né? Paulo Sérgio Ivo, eu sou geólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1996. Logo após a conclusão, eu tive a oportunidade, né, de ingressar como professor assistente, professor auxiliar, melhor corrigindo, professor auxiliar na cadeira da fotogeologia. E, lógico, com essa novidade tecnológica, né, o avanço das imagens do satélite, eu também pude dar aula de sensoriamento remoto, de fotogrametria, de topografia, de cartografia temática. Então, na época em que eu participei, eu dava aulas, né, para alunos de geologia, geografia, quase todas as engenharias, por conta da cadeira de topografia, né, e aos cartógrafos também um pouco da fotogrametria. Né? E assim que eu concluí esse trabalho, para mim foi muito dignificante, o departamento de cartografia me teve lá de braços abertos nos 2 anos que eu participei lá da atividade de centro,
mestrado no Rio Grande do Norte, onde lá eu fiz a aplicação do sensoriamento remoto, do geoprocessamento, e olha que na época, em 2001, né, essa ideia do geoprocessamento estava nascendo no Brasil. A gente tinha poucas pessoas envolvidas, né, como hoje o leque é muito grande, com várias plataformas de software, né? Então, houve um desenvolvimento muito grande nessa parte de software, de hardware, né? Então, o GPS, que lá atrás eram equipamentos grandes, hoje você tem ele no celular. Então, a gente atravessei tudo isso aí nesses 20 anos, né, que houve de desenvolvimento. E aí, lógico, isso aí tudo para dar facilidade para o ser humano, né, para ele ser mais produtivo. Eu acho que esse objetivo é o que permeia a ciência, né, desde o médico, entendeu, do geólogo, do engenheiro, né, todos têm seu grande papel relevante na sociedade. Então, diante desse convite, né, agradeço mais uma vez ao Lourenço e estou aqui para dar essa apresentação da Bacia Potiguar, tá certo? E mostrar, né, as características e o potencial aquífero dessa bacia, que é o motivo aí da nossa apresentação. Então, Lourenço, vou passar aqui agora, tá certo? Vou desenvolver aqui os slides, tá? Então, alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Lourenço. Não, é isso aí. Vamos em frente, ô Paulo. E a gente faz a apresentação, depois no final, conforme tem as perguntas, a gente pega e faz. Paulo, se você fechar o seu WhatsApp web no computador, ajuda para ele estar dando notificação, beleza? Já está aberto, ok, já está aberto. Ok, vamos lá. Então, eu já fiz essa breve apresentação, né, da titulação acadêmica, atuação profissional. Né? Hoje, eu tenho mais uma atividade voltada para o petróleo, somente na área de poço, né? Desde a interpretação, avaliação, e isso serve tanto para a área de exploração quanto a área de desenvolvimento e produção. Né? Por isso que eu coloquei lá também o petrofísico, e eu sempre aplico. Ok? E, bem, hidrogeologia. Hidrogeologia, né, a gente são os estudos geológicos na qual a gente tenta investigar, tá certo? As características de um aquífero, ou seja, dimensionar ele, fazer um levantamento qualitativo e quantitativo, tá certo? E com isso aí dá parâmetros, né, para que a engenharia melhor faça o aproveitamento desse recurso. A gente sabe que no nosso país a gente tem uma riqueza muito grande das águas chamadas pluviais e subterrâneas, né? Isso aí é motivo também de muitas empresas, sejam brasileiras e estrangeiras, requererem, né, junto à Agência Nacional de Mineração, estudos, né, para o potencial de aquíferos. Né? Então, nós temos vários grandes aquíferos aqui no Brasil, o Guarani, São Paulo, o Alter do Chão, no Amazonas. Né? Então, são realmente aquíferos gigantescos e que eles, né, têm assim, um papel muito importante junto à sociedade, né, no abastecimento de água. Ok? Mas para que o geólogo faça isso, ele precisa ter em mente algumas premissas. Todo o ensinamento, o aprendizado, como também o enriquecimento, né, do conhecimento, ele não pode ser feito aleatoriamente. A gente tem que fazer processos, etapas. Como é a semelhança do direito? Né? O direito tem o seu processo. Mesma coisa somos nós, geólogos e engenheiros. Quando lidamos com várias variáveis, é interessante que a gente também crie processos para que a gente melhor organize, sistematize o nosso conhecimento e o nosso objetivo, aonde queremos chegar para obter determinado conhecimento. Então, eu coloquei aí nesse diagrama de Venn um planejamento de pré-perfuração. Né? A gente inicia com análise de dados,
principalmente da geologia, né, e as estruturas. A gente se vale de quê para isso? A gente se vale das fotografias aéreas, das imagens satelitais. Hoje a gente tem os chamados modelos digitais de elevação, que a gente extrai feições estruturais da superfície terrestre, né? E também a estaquigrafia. É muito importante a estaquigrafia. A gente saber que pacotes sedimentares nós temos em uma determinada bacia sedimentar, né? Então, e também os aquíferos que se desenvolvem no embasamento. Afinal de contas, o embasamento ele sofre, ao longo do tempo, intemperismo. Ele também sofre sucessivas reativações na subsuperfície. Então, o que é que acontece em subsuperfície? Fraturas. E muitas vezes essas fraturas são percoladas com água. Em muitos municípios brasileiros, né, em especial aqui no Nordeste, a gente tem, né, a exploração da água subterrânea através do embasamento cristalino, onde, através das fraturas, há o escoamento dessa água. Ok? Bem, a gente também precisa de um levantamento bibliográfico. Vamos para uma área, a gente tem que saber se alguém já, naquela área, já passou e já fez uma descrição no que se refere ao potencial do aquífero de uma determinada região. Então, a gente se vale bastante, né, de material bibliográfico. E se isso resultou, entendeu, numa base de dados. É notório que a gente aqui no Brasil, em especial no Nordeste, nós tivemos aqui a SUDENE como um papel importante no desempenho, né, no enriquecimento cultural e científico da região por mais de 40, 50 anos. Né? Foi uma ideia do Celso Furtado, a criação da SUDENE, e a SUDENE, muitas das vezes, ela fez diversos programas, até mesmo com entidades estrangeiras, no sentido de sempre captar a maior quantidade possível de informações para dar subsídio ao desenvolvimento das cidades, dos municípios. Né? E isso aí, como uma medida direta, traz um benefício à população. Okay? E também, né, a universidade ela sempre foi um polo, um agregador de conhecimento, né, os professores, muitas vezes os alunos envolvidos em pesquisas, tá certo? Então, eles também são as fontes muito importantes aqui em Pernambuco, né, nós temos aqui uma hidrogeologia muito avançada. Eu estou falando agora, nesse momento aqui de Pernambuco, tá? E foi a minha área como é que chama? Foi a minha universidade de formação. Então, tem muito relatório técnico, tá certo? Que teve uma grande contribuição, né, para vários estados da região, tá? E hoje a gente também teve um papel da agência reguladora, Agência Nacional das Águas, né? Que desde a década de 90 foi criada justamente para fazer a gestão, a regulação, entendeu? Em diversas áreas. Nós temos para o petróleo a ANP, nós temos a telecomunicação a Anatel, né? Temos na área de elétrica a ANAEL. Então, para a água, entendeu? Tem a Agência Nacional das Águas, que ela faz a gestão de águas pluviais, superficiais e as águas subterrâneas. Né? Então, esses também são uma fonte de dados bastante interessante. Então, para isso tudo, a gente também tem que ter um conhecimento. Né? Então, a geologia, a hidrogeologia, saber, entendeu, aspectos peculiares como bombeamento, cone de rebaixamento. Então, são atividades, assim, são conhecimentos que a gente tem que levar em conta, né, uma boa base desse conhecimento. Né? A área estrutural, ela não pode fugir também. Né? A Terra é dinâmica e, com ela, entendeu, os processos que muitas vezes ocorrem em superfície e subsuperfície, é a estrutural que dá uma explicação para que a gente entenda esse processo. E ela vai culminar muitas vezes na acumulação da água. A geoquímica, nem todas as águas também pode ser usada para o consumo humano. Então, é importante o geólogo, o profissional da área de subsuperfície, aquela pessoa que trabalha com
com a água subterrânea, saber que a química da água é muito importante para o seu consumo. Então, a gente tem que ter umas certas premissas para que ela sirva para condições, né, de potabilidade para as pessoas. Né? Tem alguns animais também que têm também as suas peculiaridades. Né? E, por fim, geologia, entendeu? É um processo formador. Estratigrafia é um processo de deposição de rochas sedimentares. É importante saber isso porque determinadas rochas elas têm uma capacidade de fazer um reservatório de água, ou seja, uma aquífera, ao passo que outras elas são fechadas o suficiente para não garantir, entendeu, a formação desse reservatório. Então, com base nessas premissas, né, é que a gente, muitas vezes, nós como geólogos, os engenheiros também, né, os engenheiros na parte de hidrografia, então dá uma contribuição muito interessante para a sociedade. Né? E eu falei um pouco, agora há pouco, né, da agência reguladora, então coloquei aí, também coloquei o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e hoje também tem uma mega base de dados, hoje tem o CIAGOS, que é o Sistema, né, de Águas Subterrâneas, né, que faz também um trabalho muito interessante na captação desse dado, entendeu? Como é a característica de cada poço. Então, tem uma base de dados muito interessante. Vou passar aqui o próximo slide. Bem, como eu tinha falado, né, as premissas, né, a gente tem uma metodologia, muitas vezes, que é importante, né, para que a gente comece o nosso trabalho, porque ele vai ser feito ora em campo e ora no escritório. Né? Então, mapeamento geológico, como eu já tinha falado, imagens satelitais, análise estrutural, lineamentos, falhamentos. O estudo geofísico hoje é muito importante, através de métodos indiretos da eletroresistividade, e os ensaios físico-químicos, muitas vezes, é uma operação que está mais um pouco adiante, muitas vezes é o profissional de química envolvido. Hoje, é quase que impossível, né, o geólogo, o hidrógrafo, ele trabalhar sem uma base de programática de software. Então, eu coloquei alguns softwares que são envolvidos direto ou indiretamente. Né? Então, muitas vezes, né, a pessoa que trabalha com a texturação utiliza o Google Earth, né, o KML como arquivo para, muitas vezes, se localizar no terreno. Certo? Nós temos também o ArcGIS, que é um software por excelência na área de geoprocessamento, para processar imagens de satélite, imagens de fotografias aéreas. Temos vários softwares, né, que são chamados o Envy, o Erdas, o Hermeta, o PCI Geometrics, né? E temos o software de gestão de computação na parte de água, né, que é o Visual Multiflow. Né? Tem o Waterloo também, na parte de hidrogeologia. Então, muitas vezes, né, os profissionais na área de hidrogeologia se valem desses softwares. Okay? E eu passo agora para a gente falar agora um pouco da nossa bacia, né, que é a bacia potiguar. Tá certo? Ela, basicamente, né, ela tem rochas do embasamento cristalino, situada mais ao sul, eu vou mostrar um pouco na frente o mapa, e também, né, tem uma cobertura sedimentar muito gigantesca, que é chamada bacia sedimentar. Né? Então, o embasamento cristalino ele é um substrato rochoso, tá certo? Então, ele até participa, né, da criação da plataforma sul-americana, tá certo? E ali também, com o seu intemperismo na superfície, com o tempo vai gerar, entendeu, as acumulações sedimentares, né? Então, ele tem aí, a gente aqui, muitas vezes, a gente coloca o nome de determinadas localidades, né? Que aí, no caso, mostra a faixa do Seridó, tá certo? A gente tem uma estrutura muito interessante, que é a zona de cisalhamento de Patos, tá certo? E a oeste, né, a zona de cisalhamento de Porto Alegre, bem como a bacia Pernambuco-Paraíba, onde tem um grande lineamento Pernambuco, né, que vai até, sai no Oceano Atlântico e vai até o Piauí. Então, são estruturas bastante pronunciadas
né, que elas estão muitas vezes vistas, né, seja você caminhando num ônibus, seja vista na imagem de satélite. Ok? Então, eu coloquei aí em aspectos gerais, né, como é constituída a unidade litoestratigráfica. Lito, rocha, estratigrafia são os pacotes, tá? Os pacotes estratigráficos, os pacotes deposicionados. Né, as unidades acima citadas são incluídas, né, são os granitóides, né, são granitos, tá certo? E aí a gente tem até uma codificação por idade, né, brasiliano e transamazônico, são os eventos que aconteceram há vários milhões de anos, 500 milhões de anos, no mecanismo de formação da Terra, tá certo? E com isso aí é permitido, né, fazer uma identificação das unidades lito, crono, né, tectônico e estratigráfico, que mostra aí a faixa do Seridó, né? Que muitas vezes a gente tem as primeiras rochas, que são aquelas rochas de uma composição mais uniforme, mas as sucessivas intrusões é o que se chama de gneiss migmatítico. Então, são rochas que há manifestações vulcânicas, ou então manifestações por conta de grandes temperaturas, que vão fazendo modificação físico-química nessa rocha, ou seja, alterando para uma outra sequência de rocha. Tá certo? Então, todo esse processo, ele aconteceu não somente aqui no Nordeste, ele aconteceu em quase todo o Brasil. O mecanismo de formação das rochas, que a gente chama de plutônicas, as rochas do embasamento cristalino, foi sucessivos retrabalhos ao longo de milhões de anos, de maneira que a plataforma que a gente conhece hoje, que por sinal para nós é muito interessante, porque a gente quase não temos problemas tectônicos, né? Uma plataforma estável e que ela teve um longo período na história da Terra que sofreu, né, várias alterações, vulcanismo, né, modificações tectônicas, tá certo? Subdução, né, arqueamento de rochas. Então, tudo isso participou de uma forma que a gente hoje tem uma plataforma mais estável geologicamente. Ok? Bem, a geologia se vale muito do princípio da imagem. Quando a gente observa uma teoria, né, mas a gente vê isso na prática acontecendo numa imagem, num mapa, que é o principal elemento do geólogo para a interpretação da superfície, a gente observa aí, né, na primeira figura, tá, e a gente tem, né, os processos de deformação que foram submetidos, tá certo? O chamado Planalto da Borborema, província da Borborema. Então, a gente tem muito desses alinhamentos, que são esses traços de orientação nordeste para sudoeste, tá certo? A gente tem rochas de um primeiro período da fase da Terra, de 2 bilhões de anos até 500 milhões de anos, e muitos desses locais aí também, ele além de ter água, ele também tem uma província metalogenética, metal genética, gênese dos metais, criação dos metais, ou seja, condições de pressão e de temperatura que favoreceram a criação de novos minerais. Então, é bem conhecido entre os geólogos a faixa xeritífera do Seridó, que está presente em Currais Novos. Né? Nós temos também a Caril, o aparecimento das granadas. Então, todos esses minerais, né, eles são, a província é muito rica. Né? O pegmatite do Seridó é algo extraordinário. Muitas vezes eles fazem parte das instruções dos estudantes de geologia para compreender os mecanismos formadores dos minerais. Né? Então, é uma província muito rica. O Rio Grande do Norte tem essa característica, junto também com a Paraíba, né, e Pernambuco. Né? Então, a gente olhando esse mapa, a gente vê o quanto o nosso Nordeste teve ações tectônicas, ações de transformação de rochas ao longo do período da história da Terra. Né? E mais adiante, quando a gente vê, eu vou colocar aqui no mouse, se
se vocês estiverem observando, isso aqui é a cobertura sedimentar, tá certo? Aqui, muitas vezes, é uma cobertura sedimentar costeira, mas essa aqui foi mais pronunciada, invadiu o continente, que é a Bacia Potiguar. É do nosso estudo aí, a parte da hidrogeologia. Ao lado direito dela, nós temos aqui uma carta da Petrobras. Muitas vezes, a Petrobras é um baluarte da geologia do Brasil, porque muitas vezes, né, assim, com a falta de informações, os geólogos se lançaram, ao longo aí dos seus 60, 70 anos, né, a criar uma verdadeira base de conhecimento geológica, entendeu, em todo o Brasil. Então, essa carta que vocês estão vendo aí da Bacia Potiguar, a gente tem para a Bacia do Recôncavo, Bacia Sergipe-Alagoas, Solimões, Amazônia, Parnaíba, né, e fora as bacias marinhas. Então, é uma base de conhecimento muito grande. Então, é um conhecimento inestimável, né, que a Petrobras nos passou, seja para as universidades, os centros de pesquisa, os órgãos do governo, né, esse conhecimento. Né? Isso aí é uma coisa que assim, eu gosto muito de deixar enfatizado, entendeu, para a nossa comunidade geológica. E é uma contribuição muito grande que eles nos deram. Né? Logicamente, universidades e centros de pesquisa também contribuem. Mas a Petrobras ela tem uma posição de destaque justamente na formação do conhecimento do arcabouço das bacias sedimentares brasileiras. Okay? Aqui, né, eu vou entrar um pouco mais sobre a bacia, deixando uma parte já do cristalino do lado, a gente entra na cobertura sedimentar. Né? A bacia está localizada no extremo nordeste, na margem costeira, né? Vocês viram lá uma parte bem interessante, né, da bacia, a localização. Né? Então, a gente, muitas vezes, quando a gente se situa ela, uma determinada feição geológica, a gente também se situa em função de uma outra feição geológica. Então, mostra aí o alto de Fortaleza. Mas o que é o alto? O alto, muitas vezes, é uma estrutura, entendeu, em que se destaca, muitas vezes, um relevo, e aí ela serve como um limite, uma fronteira geológica, né, de maneira que a gente permita delimitar, entendeu, como é que chama, uma bacia sedimentar, né? E aí ele visa sudeste e sul, embasamento cristalino, né, conforme vocês tinham visto aqui. Toda essa área aqui do sul, que é o embasamento cristalino, tá certo? E a norte e a nordeste, né, a gente tem aí o Oceano Atlântico, né? A gente vai ver um pouco mais as figuras adiante, tá? Então, o mecanismo de formação dessa bacia, muitas vezes, está ligado àquele continente gondwana, né? Que a gente tinha o sul-americano e o africano, que em um determinado período da Terra, no Cretáceo, começou por mecanismos estruturais e crustais, começaram a se separar. Essa separação não foi igual, né, desde a parte sul até a parte do extremo norte, ali no Amapá. Ela teve, como é que se diz, separações, comportamentos estruturais bastante diferentes. Não é? A gente vê o comportamento da separação na Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo não é igual ao Rio Grande do Norte Mar, Ceará e também na Foz do Amazonas. São mecanismos estruturais totalmente diferentes, né? Separações de uma forma totalmente diferente, tá certo? Que deu um caráter bastante diferente para, no caso, a nossa bacia sedimentar. Okay? Então, ele mostra aí uma evolução a partir de separação dos continentes, né? Uma movimentação divergente no sentido leste-oeste, mas ela também teve como se fosse eixos de rotação. Não se movimenta igual o que se movimentou na parte sul do continente sul-americano. Tá? Então, vou mostrar aqui o resultado dessa situação. Tá? Vocês veem aí a bacia Potiguar, né? Essas linhas azuis são características do que a gente chama de lineamentos de estruturas. Essas estruturas têm feições geométricas, que a gente conhece lá no curso da geologia como Hus e Grabens.
fustes é uma parte mais alta, e os gravels são as porções mais rebaixadas, onde há acúmulo de sedimento, né? Então, a bacia potiguar, ela tem essa característica bastante interessante, e essas feições também se propagam no mar, né? De forma que esse mecanismo, entendeu, é resultante da separação continental, que eu mostro agora aqui na próxima figura. Então, aqui, certo? Então, se a gente observar direito, né, ao longo, uma história que começou no final do Jurássico, e ele foi se delineando, né, até os dias de hoje, está havendo ainda afastamento, mas a gente observa bem, né, nessa sequência aí, de cada quadro desse, como é que se deu essa separação. Isso aí, o estudante da geologia, o profissional da geologia, né, na área acadêmica, ele tem uma boa base de conhecimento, né? Alfred Wegener, o alemão, foi que mostrou essa teoria, né, no começo do século XIX, e que hoje ela é largamente utilizada, né, como base de conhecimento para novos conhecimentos da superfície e subsuperfície terrestre. Vou voltar para o slide anterior para justamente falar um pouco do arcabouço estrutural da bacia, tá? Então, ele tem, né, as unidades básicas, né, que tem, como eu tinha falado, os gráveis, os altos internos e as plataformas de embasamento. Dentro da própria bacia, existem locais, entendeu, em que o embasamento está bem próximo à superfície. É natural? É sim, porque a própria gravimetria, né, nos seus estudos, na aquisição gravimétrica, a gente permite ver altos do embasamento, ou seja, onde o embasamento está mais próximo da superfície. Existem locais, né, na bacia de Pernambuco, na bacia potiguar, em que essas feições são bastante destacadas, né? Os grávidos, como eu tinha mostrado aqui na figura anterior, né, são esses onde estão destacados esses lineamentos, que são produto de grávido de rosto, dos altos estruturais, tá certo? Então, isso aí é que molda a bacia. Além da deposição sedimentar, né, você também tem uma estrutura atuando junto. O movimento ele é dinâmico, ele não é um movimento que uma coisa, quando está acontecendo, a outra para. Não. A gente tem um mecanismo formador de uma bacia, muitas vezes são eventos simultâneos que estão acontecendo para, entendeu, como é que se diz? Para que o desenvolvimento, né, dessa bacia sedimentar. Okay? Então, mostrando justamente, repetindo esse mecanismo, né, de formação da bacia, tá certo? E com isso, a gente vê que a bacia potiguar, entendeu? Ela teve sua descoberta, né, sempre assim, de água, no começo do século XIX, né, foi bastante interessante, houve várias incursões na bacia no sentido de se explorar, entendeu, a água e depois o petróleo, tá? E assim, nesse sentido, foram feitas várias campanhas de pesquisa no sentido, né, de se levantar o potencial do aquífero da bacia, tá? Essa figura eu coloquei também, é uma repetição dessa figura aqui, né, que a gente vê aí, no caso, somente as estruturas. E na figura 5, a gente vê as estruturas e vemos aí a cobertura sedimentar das formações que estão presentes na bacia potiguar. Tá? Então, como eu tinha falado, né, a bacia despertou bastante interesse, então começaram a estudar do ponto de vista tectônico, do ponto de vista estratigráfico, né, e aí, à luz desses conhecimentos, né, a gente permitiu verificar que a bacia ela tinha um potencial gerador de óleo, de gás, e também um potencial de águas subterrâneas, né, onde diversos municípios
fazem uso, né, da água subterrânea, entendeu? Para abastecimento da população. Ok? Alguém tem alguma... As perguntas, Lourenço, seriam feitas no final, é isso? É isso mesmo, Paulo. Ok, muito obrigado. Então, a estratigrafia, estou colocando de uma forma bem resumida, tá certo? Para que a gente passe o maior tempo, assim, corra de uma forma mais rápida. Estão Então, ouvindo? sim, pois não? Vê se você consegue ou trazer o microfone um pouquinho mais perto, ou aumentar um pouquinho o volume. Tem um pessoal aqui que está falando que está um pouquinho baixo. Às vezes é regulagem deles aqui, mas só para... Pode ser que seja o meu também. Está bem? Está melhor agora? Melhorou. Ok. Eu vou ficar um pouco mais próximo aqui. Isso. Então, a nossa estratigrafia, né, o Feijó em 94 e o Paulo Araripe, né, o geólogo Paulo Araripe, em memória dele, né, hoje ele não está mais entre nós, eles dividiram as sequências sedimentares, né, em 3 grandes grupos, né, o grupo Areia Branca, o grupo Apodi e o grupo Agulha. Quando a gente fala de grupo, a gente tem aquela característica de grupo, formação, membro, é isso que eu estou falando, tá? Então, seriam, no caso, as representações dos grupos, né, do neocomiano até o presente, tá? E também os grupos de rocha vulcânica, porque dentro da bacia potiguar houve manifestação vulcânica, o vulcanismo de Macau, né? Então ele é bem conhecido na região. É uma feição bastante individualizada que depois eu vou mostrar um pouco mais adiante, né? Então foi individualizada como Rio Ceará Mirim, Serra do Poó, né, e Macau. E a cobertura terço-quaternária, que é o Barreiras, que é bastante conhecido, né, pelo geólogo das universidades, né, de Fortaleza, Rio Grande do Norte, né, e Pernambuco, e ela se estende até o Espírito Santo, né, bem conhecida, entendeu? Nas muitas discussões que a gente faz, né, ao longo da vida acadêmica. Né? Vou mostrar aqui a figura 5, né, que justamente é referência a essa daqui, tá certo? Então, a gente observa bem, né, a cobertura quaternária, que está em amarelo, tá certo? Toda essa plataforma aqui, né, que são a manifestação dos carbonatos, e abaixo dela, né, a formação azul. Né? Então, aqui, aproximadamente nessa área, a gente tem, né, um famoso vulcanismo de Macau aqui, né, que repercutiu também em algumas estruturas bastante interessantes. Ok? Bem, quando a gente fala um pouco da bacia potiguar, a gente tem uma caracterização bem interessante do ponto de vista estratigráfico. E isso em a chamada deposição onshore, né, a deposição interna. Então, a gente tem uma carta estratigráfica bastante detalhada sobre isso. Eu mostrei logo na segunda figura, né, aquela figura que foi feita pela Petrobras, né, em que a gente tem grupos estratigráficos bastante distintos e alguns têm algumas semelhanças de acordo com sua litologia. E, predominantemente na bacia potiguar, a gente tem, muitas vezes, um regime fluvial, né, um regime deltaico, e ele é bastante evidente nas várias formações. Isso vai repercutir, que é aquele chamado fluxo laminar, fluxo turbulento. Você tem sedimentos que eles são arrastados, salteados. Então, ele mostra as características nesses ambientes sedimentares. Okay? Então, quando a gente tem características distintas nas rochas, o seu arredondamento, a sua esfericidade, o tipo de rocha, se é o quartzo, se é o feldspato, muitas das vezes isso vai, por consequência,
vai dar bons reservatórios. Então, é uma resposta de uma forma indireta e diante de um processo que aconteceu com a desagregação dessas rochas, né? E com isso, né, há um mapeamento, estratigráfico muito bem delimitado, muito bem delineado por parte, né, dos geólogos da Petrobras, que assim que descobriram óleo na bacia, né, o hidrocarboneto na bacia, passaram a estudar com muito mais intensidade e isso resultou na capa estratigráfica, né? Então, com isso, a gente tem, né, as principais formações da bacia, né, como a formação Tubal, o Amaré e o Barana. Essas aí já estão num limite entre a parte terrestre e a parte offshore. Tá? E já na parte bastante em onshore, a gente tem a formação de Andaíra, como aquele espesso pacote de sedimentação carbonática. Quando a gente tem uma sedimentação carbonática, senhores, a gente tem uma ingressão marinha dentro da bacia. Ok? Então, uma outra coisa também. Como é que eu estou fazendo esse evento temporal? De cima para baixo, do recente para o mais antigo. Ok? Então, a primeira evidência, né, seria a formação de Andaíra, esse espesso pacote, e ele é muito bem representado em grande parte da bacia. A gente observa muitas vezes ele em superfície, certo? Então, é uma espessa camada de carbonatos maciços, acinzentados, né? Cinza esbranquiçado, duro, tá? Então, muitas vezes você tem pacotes aí com quase 600 metros de altura. Lourenço, minha esposa até está me prestigiando aqui, e ela disse que o meu som continua baixo. Qual é a sua percepção aí? Olha, aqui tá mais ou menos. Às vezes parece mais baixo, às vezes parece. Mas a gente aumentou o volume aqui, né? Certo. E deu uma recepção melhor, mas ele deu uma subida e depois uma baixada. Tudo bem, tá certo. Vou tentar ficar aqui mais próximo possível aqui, tá? Certo? Então, depois, logo abaixo da formação de Andaíra, a gente tem a formação Açu. A formação Açu é caracterizada por uma predominância de areias amarelas, branquiçadas, muitas vezes bem arredondadas, ou seja, sinal de um bom transporte dessa rocha, né, dos quartos. Né? Ele é limpo, ele é bem selecionado, muitas vezes os tamanhos são uniformes, né? Isso a gente encontra em muitas partes da bacia potiguar, né? E ele, por si só, ele mostra-se ser o melhor reservatório de água na bacia potiguar, né? O aquífero de melhor representatividade. Né? Então, a gente tem as variações faciológicas, que muitas vezes essa variação faciológica é da natureza da geologia do petróleo, para a gente justamente separar o que é o reservatório com óleo e o reservatório com água. Né? Logo após esse evento, né, bastante sedimentar, com bastante areia, nós tivemos também a formação Alagamar, que ela também tem características muito semelhantes também, fluvial, meandrante, tem locais também que o fluvial é anastomosado, né, para o pessoal da geologia que entende bem essa descrição. Né? A gente também tem um pacote caracterizado por areias, por folheiros, por silfitos, por argilitos. Então, a gente tem aí uma variação bastante interessante de rochas continentais. Ou seja, são rochas que foram muitas vezes desagregadas no continente, e aí a gente tem o carreamento dela, né, para os locais mais avançados possíveis, e aí você tem uma gradação, obedecendo aquela regra famosa de Bowman, né, que a gente tem as areias mais grossas abaixo, na base, e os sedimentos perlíticos mais acima. Né? Então, a gente aprendeu bastante isso na faculdade. É uma coisa que
embasamento. Em alguns locais ela é discordante, né, com esse embasamento, ela desaparece, volta a aparecer em outros locais. Ela também tem essa característica de ter areias, né, de ter folheiros, circuitos, argilitos, né? Você tem umas camadas mais predominantes de folheiros do que as areias. É diferente do nosso açu lá em cima, que a gente tem pacotes arenosos muito mais espessos. Então, são rochas que, do ponto de vista, né, nosso do petróleo, ele foi o gerador da bacia, né, o gerador de óleo, entendeu? E aí ele passou, juntamente com também o alagamar, passou esse óleo, né, para o próximo reservatório lá do Açu. E o Açu, né, ele também, no aspecto hidrogeológico, né, ele recebe uma carga de água de superfície muito grande, porque vem das bordas da bacia, né, como eu já tinha falado, a importância dela no contexto, né, da bacia como um todo, de forma que a gente tem essa coisa muito boa na bacia potiguar, né, que é justamente a ocorrência do petróleo, economicamente viável, grande explorado, e também a exploração da água, né, de uma forma muito intensa, né, pela maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, né, em especial do semiárido, que garante água à população. Okay? A explicação que eu tinha dado aí está sumarizada nessa figura que a gente vê, né, a porção emersa, né, a porção submersa, né, muitas vezes o que se inicia no continente acaba muitas vezes indo para o mar, né, a gente vê a base de pendência, né, borda de bacia, a gente tem conglomerados, é natural muitas vezes, né, você tem os conglomerados basais, isso está na bacia do Recôncavo, isso está na bacia Sergipe Alagoas, né? Então, bacia do Parnaíba, você tem os conglomerados de borda de bacia, né? Não é diferente na bacia potiguar, né? Então, na medida que você avança com o tempo, né, você vai vendo aí no andar albiano, no idade albiana, né, no Cretáceo, no Neocretáceo, né, você vê a formação Açu, tá certo? Você vê a formação alagamar, né, um pouco mais abaixo, tá certo? Então, eles têm um início numa transição continental, né, avançando para o mar. E aí, depois, já com a bacia bastante aberta, você tem um fluxo marinho, né, que é muitas vezes caracterizado pela Tibau, o Amaré, né, e o Barana. E, por fim, né, uma vez que a plataforma está estabilizada, a gente tem... Perdoe. Lanche da noite. Perdoe, Natura. Desculpe. É que eu não coloquei aqui no silencioso. Sem problema. É um aviso para você tomar uma água, o Ivo. Tá certo. Minha esposa trouxe aqui. Então, a gente tem, né, já essa plataforma estabilizada e tem um novo ingresso de sedimento do continente, que é a formação barreira, laterizada, muito argilosa, desenvolvida em ambiente quente e úmido, né, que o Barreiras tem essa característica. Ele também tem aquíferos. Aqui no Recife, né, num lugar chamado Aldeia, muitas vezes são perfurados poços, onde você tem uma boa carga, uma boa vazão, entendeu? Dentro da formação Barreiras, né? Então, é uma formação bastante recente, né? Isso aí também tem lá no Rio Grande do Norte, tem na Paraíba, né? Então é bem comum encontrar também um aquífero pronunciado, bem característico nessas formações, aluvionar, né? Argiloso, né? Então é muito interessante essa característica também da água, né? Ela também permear esses ambientes deposicionais. Eu vou entrar agora sair um pouco dessa parte de bacia, estratigrafia, tectônica, né, estrutural, e a gente entrar um pouco mais na evolução hidrogeológica, né? É o objetivo da nossa apresentação, da nossa live aí,
né, a gente mostrar, né, ao público interessado justamente como é esse contexto, né, que a bacia se apresenta, né? Então, eu tinha falado ali no início, né, do século XX, né, no começo de 1910, né, a gente estava tendo uma profusão muito grande, deixada até por aquele conhecimento do Bonifácio de Andrada. Ele, por incrível que pareça, foi um geólogo, matemático, né, ele se cercava de muitos conhecimentos, e ele assim, promoveu muito com vários pesquisadores, né, o estudo da geologia no Brasil, né? Então a gente vê aí o Campbell e o Super, né, que eles fizeram, né, as primeiras bibliografias, né, e dos recursos hídricos lá da Bacia Potiguar, né? Então foram poucas informações obtidas, né, logicamente, em função da característica da época, né? Então a gente não tinha um carro para se mobilizar, então tudo influía, as informações eram mais lentas, né? Então, veja bem, né, tem um pulo aí de mais de 50 anos, e somente a partir de 63, aquilo que eu falei lá atrás, Sudene, né, então eles fazem um acordo com os franceses, né, para fazer um programa de formação técnica, né, no campo da hidrogeologia, da geofísica, da perfuração, né? Ou seja, você ter processos, você ter procedimentos, né, coisas mais assim, sistematizadas de forma a você obter um sucesso maior, né? Então, eles fizeram, né, a chamada, como é que chama, Bacia Escola de Hidrogeologia. Veja que coisa interessante, né? Então, como a FUDEM nos ajudou aqui no nosso Brasil, né, como é que chama, a ser um órgão fomentador de pesquisa, de conhecimento, né, que viria mais adiante, né, dar benefício, né? Então, ele aí, o André Rebouças, né, formado aqui, ele foi professor na USP, né, deu uma grande contribuição na USP, né, o professor André Rebouças, né, então ele mostra, né, que é dado como um estudo pioneiro, né, na Bacia Potiguar, onde né, feito já os parâmetros hidrodinâmicos, né, teste de vazão, teste de bombeamento, cone de rebaixamento, né, entendeu? Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque são os primeiros estudos da bacia, né, e também mostra assim, o seu grande potencial. Né? Rodiz, já em 67, né, fez um estudo, né, hidrogeológico para determinar a disponibilidade e essa qualidade, né, como eu tinha também falado, a importância da fisicoquímica, da geoquímica nesse contexto. Né? Então, ele diz lá, na época, apenas um poço, né, foi encontrado penetrando o aquífero Açu, com uma profundidade de 26,6 metros na prefeitura de Panguaçu, né? Mas uma produção de baixa vazão e também há em função da também baixa profundidade. Né? Então, após o término do projeto Bacia Escola, né, a FUDEM aprofundou seus estudos hidrogeológicos, né, através de um modelo elétrico de simulação, né, ou seja, a eletroresistividade já dando a sua contribuição na demarcação, né, de zonas produtoras de água. Né? E aí depois, né, foi feito aí um conhecimento, né, uma atualização do conhecimento hidrogeológico e hidroquímico com base no cadastramento, né, de poços, resultado de análise química. Você vai vendo que, à medida que o database vai aumentando, também vai aumentando o poder de conclusão, de tomada de decisão, né, nas operações. Porque eu acho assim, quanto maior é a base de dados que você tem, permite uma melhor assertividade nas coisas, tá? Então, isso aí foi uma coisa bastante importante na bacia, né? Isso aí foram saltos que foram dados, né, ao longo do tempo e, assim, contribuiu enormemente, né? Não somente no contexto da bacia potiguar, no Nordeste inteiro. A FUDEM, ela fez um trabalho muito valioso, ainda hoje tem, entendeu, muita bibliografia que a FUDEM dispõe, né? Ela também passou esse material todo digital, isso aí está disponível para todos que tenham interesse em, como é que chama, em aprofundar, né, os seus conhecimentos, né? Então, isso aí eu acho que é muito interessante, o conhecimento
ele tem e deve ser disseminado a todos aqueles que buscam, né, as informações para fazer bem a si, como também fazer bem ao próximo. Acho que esse é a essência melhor, acho que, do nosso conhecimento. Mais ainda um pouco, né, falando também aí da SERIP, né, da Secretaria de Recursos Hídricos, lá do Rio Grande do Norte, né? Então, essa secretaria já começou a pegar os dados da SUDENE e, a partir daí, ela começou também a fazer trabalhos exaustivos na Bacia Potiguar, né? De maneira que repassasse essas informações para os municípios, e os municípios, né, teriam programas, projetos, né, de perfuração de poços, entendeu? De forma a dar água para a população, né? Tendo em vista que a gente trata-se, quase 90% dos municípios do Rio Grande do Norte, eles estão inseridos no polígono da seca. É muito interessante, você chega em Areia Branca, você vê vegetação da caatinga próxima ao mar. É uma coisa espetacular, muito bonito, entendeu? Convido as pessoas aí, principalmente do sul, do sudeste, né, quando tiverem oportunidade de vir ao Nordeste, né, e se tiver condições de ir até lá em Areia Branca, que você vai ver a revegetação de caatinga próximo ao mar. É uma coisa muito bacana. Né? Então, por isso, a Secretaria de Recursos Hídricos, né, deu uma enorme contribuição, tá certo, para o Estado, né, do Rio Grande do Norte, nesses estudos, né, alavancar esses estudos, ora sozinha, ora junto com a SUDENE, de maneira que permitisse, né, ao longo do tempo, entendeu, criar uma base sólida da potencialidade dos aquíferos, né, que tem lá na formação a sul, principalmente. Ok? Então, eles também começaram a fazer o seguinte, a gestão dos aquíferos, eles passaram a ver isso como um sistema, ou seja, características diferentes em função das ocorrências das rochas, suas fraturas e lineamentos, ou seja, diferentes reservatórios. Então, a gente vê aí, né, a bacia hidrográfica de Apodi, em Mossoró. A gente tem na costa leste, né, que são os aluviões e os aquíferos, né, do Barreiro. Na bacia potiguar, né, você tem uma produção no aluvião Barreiras, que a gente viu, né, conforme no mapa. A gente tem no Jandaíra, tá certo? E a gente tem no Açu. Ou seja, eu vejo como é uma riqueza, né, do recurso que ele está presente em diversas formações rochosas. Né? E também na parte sul da bacia, os potiguares, né, como a gente chama o pessoal do Rio Grande do Norte, eles ainda são felicitados, entendeu, com um embasamento cristalino fraturado, fornecendo água, né, para a comunidade. Então, esse mix, né, você vê que a natureza, tanto do lado do embasamento cristalino, quanto do lado de uma bacia sedimentar, né, dando, entendeu, esse como é chama, estratégico recurso natural que é a água. Aí, observando já, né, essa característica que a Secretaria de Recursos Hídricos fez, ela começou a delimitar, né, e aí transformou isso num mapeamento. A gente observa nessa figura, né, justamente aí o Rio Piranha-Açu, que é o número 2, o número 1 é a bacia hidrográfica Apodi, Mossoró, né, e os demais, né, eles vão combinar justamente em bacias hidrográficas próximo à costa, né, aquela que eu falei, o aluvião, Barreiras, né, então todos esses aí são bacias, né, que a gente tem e elas estão assentadas também no embasamento cristalino, porque você, um pouco mais a sul, como a gente tinha observado, a gente vê a característica, né, do embasamento cristalino fornecer água. Então, essas populações onde estão marcadas aqueles números ali, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos esses têm a sua captação
captação de água subterrânea através do embasamento cristalino fraturado. Ok? Então, agora, basicamente, eu vou passar mais assim, um visual, a informação visual dessa potencialidade que a gente tem aí no Nordeste, né, na Bacia Potiguar, né, e no estado do Rio Grande do Norte. Como eu falei, é um estado rico, né, a gente tem o petróleo, tem o sal, tem a água, tem as potências agrícolas, nós temos também a energia eólica, a energia solar. Então, o estado por si só, e ele tem um mix, né, de oportunidades muito interessante. Um estado realmente que goza, né, de um privilégio de recurso natural em abundância. Isso é uma coisa muito boa para o nosso país. Novamente, né, a caracterização dos principais aquíferos, tá certo? Né, aquífero Barreira, aquífero Açu, né, aquífero do tipo aluvião, a característica do aluvião, né, ou Jandaíra é carbonato. Então, a gente já deduz que as águas devem ter alguma característica aí, entendeu? Muito diferente de uma água bastante potável, né, que a gente chama de água dura. Aqui no Nordeste, a gente tem essa denominação, né, que é a água que está bastante tempo aí em contato com o carbonato, né? Então, mas ela tem sua finalidade também. Se ela não for a finalidade humana, do consumo humano, ela pode também ser para, para também a parte dos animais, a água industrial, enfim. A gente sempre arruma uma forma da utilidade, né, da usabilidade dessa água. Mais ainda, né, os trabalhos feitos pela Secretaria de Recursos Hídricos, né, mostrando bastante a delimitação, né, na gestão do recurso hídrico, né, seja ele superficial, seja ele subterrâneo. Né? Então, a gente vê, né, que a Secretaria de Recursos Hídricos trabalhou incessantemente, né, no sentido de, muitas vezes, apresentar esse produto final. Né? Isso aí é decorrente de bastante estudo, ida ao campo, interpretações, né, de forma que você, no final, você tem um produto, né, que sirva como tomada de decisão. Muitas vezes a água ela tem muitos derivativos, né, para a indústria, para o comércio, para a parte agrícola, para a parte pecuária. Então, essas informações são bastante valiosas, né, para aqueles que querem investir, para aqueles que querem produzir, entendeu, no estado. Aí eu trouxe aí um material, se a gente observar com bastante atenção, uma imagem de satélite, tá? E essa imagem de satélite foi coletada pelo ArcGIS, e esses poços que estão aí marcados em amarelo são os poços do cadastro de Ciagas da CPRM. Então eu converti ele em shapefile, né, para uso do ArcGIS, e botei, entendeu, dentro aí do mapa do Rio Grande do Norte. Né? Então a gente vê lá em cima, né, nessa zona aqui, que é a região de Mossoró, né, que é uma zona, depois é uma segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, né, depois de Natal, é bastante populosa, tem também um mix de indústria e comércio bastante atuante, então é um local que usa bastante a captação de água subterrânea, né? Então a gente observa bastante aqui um enxame, né, de poços já perfurados, entendeu? Muito grande. E esse material está disponível na CPRM, né, no CIAGAS, que é um sistema, né, de gestão de água subterrânea, né, através da coleta de informações de poços. Né? Muitas vezes você tem informação como profundidade, diâmetro, né, da perfuração do poço, a colocação de bombas de fundo, né, toda essa parte técnica envolvida na perfuração, né, inclusive também alguns deles tem também um acompanhamento geológico que é imprescindível. Isso é uma coisa que, se é necessário no petróleo, deveria ser na água também, porque é com conhecimento geológico em que as pessoas vão adquirir um maior conhecimento,
com uma probabilidade maior de sucesso. Então, é uma coisa assim que eu sempre bato na tecla. O conhecimento geológico é tudo, porque a partir daí são tomadas decisões, entendeu? De uma forma que você tem uma captação melhor da água subterrânea. Isso aí é primordial. Então, a imagem do Landsat está cobrindo todo o estado do Rio Grande do Norte, né, com aí os municípios e também, né, os postos que já foram perfurados. Aí contém mais ou menos um total de 11 mil postos na área. Então, um número bastante significativo. Né? Então, hoje também, com o avanço do sensoriamento remoto, a gente também tem os modelos digitais de elevação. Então, a próxima figura, a gente mostra aí dados do SRTM, né, que é o Shuttle Radar Topographic Mapping, que foi no começo dos anos 2000, né, que houve uma grande contribuição americana no sentido de fazer um mapeamento 3D, né, de toda a superfície terrestre. E ao longo desses 20 anos, né, eles foram aprimorando essas imagens, aprimorando esses modelos, de forma que hoje você tem um material que te garante aí 30 metros de resolução. Já existe hoje também no sensoriamento remoto o ALICE Pulsar, cuja resolução na horizontal, né, o pixel na direção X e o pixel na direção Y, ele chega a 12,5 metros de resolução. Então, isso é um avanço gigantesco, isso aí na mão, entendeu, de um geólogo, de um engenheiro que sabe utilizar isso para estudos, para projetos, é uma ferramenta imprescindível, entendeu? Com isso, ele vai te dar inúmeras bases de conhecimento, né, que vão refletir em outras áreas do conhecimento nosso. Então, se a gente observar tudo isso, eu acho assim, que hoje, mais do que nunca, né, a tecnologia está nos ajudando muito no trabalho de agregação de conhecimento, de aprimoração, de novas interpretações, de novas ferramentas, e que dizem, né, num curto espaço de tempo, a gente, entendeu, passar isso para a comunidade, né, passar isso para a população, que essa é a mais interessada nesse produto final. Né? E, por final aqui, eu botei resumidamente, né, as principais vazões de cada aquífero. Né? Então, a gente vê o Jandaíra entre 10 a 25 metros cúbicos, geralmente são vazões pequenas, né? As espessuras são entre 50 a 250, mas tem uma média predominante de 50 metros. Tá? Você tem o aquífero Açu, que é o mais significativo da área, né? Que está em 150 até 400 metros, 500 metros. Né? Tem tem entre 150 a 400 metros cúbicos hora. Então, um exemplo aí, participei no ano passado de uma perfuração próxima de Divisa do Ceará, né, e a vazão do poço estava chegando a 440 metros cúbicos hora. Então, imagine aí uma grande vazão que a gente tem dentro do Açu. Né? Então, a aquífero mais importante, né, e sua espessura ela varia, né, ela tem entre 100 a 400 metros, 100 geralmente nas bordas, e 400 a 500 metros, né, nas partes mais centrais da bacia. Né? Também, o Rio Grande do Norte é contemplado com aquífero de cristalina, né, cujas vazões oscilam entre 3 a 15 metros cúbicos por hora. Né? Isso ocorre em toda a extensão do estado, agora você tendo reservatórios fraturado, né, e tem uma boa comunicação, né, e permite essas vazões. Isso para a comunidade é muito importante. E o aquífero, né, aluvial, aqueles que estão nas bordas, né, representados pelas barreiras, os aluviões, né, que têm espessuras pequenas, né, mas que garante aí, entendeu, uma boa vazão em função de você ter rochas permaporosas, né, e bastante
de bastante produção, né, da água subterrânea. Então, com isso, eu fecho, né, essa apresentação. Espero ter passado aí um conhecimento, né, assim, pequeno aí da bacia, né, porque realmente há muita informação, há muita publicação, né, sobre tanto na parte de hidrogeologia, né, quanto a parte aí de petróleo, entendeu? Que eles já muitas vezes estão intimamente ligados. Quando a gente tem uma água que produz para uma agrícola, jamais você pode ter traços de óleo, né? Então, até havia começado antes da nossa live, eu tinha falado com o Lourenço justamente sobre isso. O extremo cuidado que você tem que ter na perfuração do poço, de forma que você capte água pura e que não contenha traços de óleo, né? Então, o óleo, ele muitas vezes, para um determinado propósito, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, com isso, eu finalizo essa live. Espero ter passado, né, uma informação aí da bacia e eu fico aberto a alguma dúvida, né, que surja. A Lourenço, eu quero muito agradecer a sua atenção a essa oportunidade, né? Então, espero que tenha sido útil e relevante, né, para a comunidade. Muito obrigado. Não, legal, Paulo. Muito obrigado também pela tua participação, por passar para a gente aqui, né? A gente vê que o estado aí é muito grande, como você disse, diversifica muito aí potencial hídrico, né? De 4 a 400, né? Então, assim, eu vejo que o perfurador que atua no estado, se ele tem esse conhecimento hídrico aqui, né, desse potencial hídrico, ele se prepara, ele consegue se aparelhar com o equipamento correto, com as ferramentas, então é muito importante ele se aproximar um geólogo, né? Esse é o objetivo aqui do nosso canal, do nosso treinamento, é passar esses recursos, né, gente? Você conhecer a hidrogeologia, ter informação geológica, né? Tem vários amigos aí que trabalham no estado, né? Trabalhando aí tem o famoso Seda aí, que trabalha com poços de 400, 500 metros, né? Eles fazem irrigação, né? E assim, é isso aí. Tem perguntas, Lourenço? Eu queria só pedir um balizamento seu, Igor. Você falou bastante das bacias sedimentares, tanto as sedimentares quanto as cristalinas, elas estão bem orientadas estruturalmente, né? Até pelas separações, né, lá que você colocou, do próprio continente, eles formando um lineamento aí, uma direção meio NE, né? Que você colocou por aqui. Nordeste, sul, sudoeste. Sul-sudoeste, norte, nordeste, e esse lineamento. E a gente viu aí pelas imagens que você mandou, ele é tanto no cristalino, e a bacia ela está encaixada dentro dessa própria estrutura. E você fez uma observação aqui sobre os grabens que eles acabam fazendo, até colocar isso para o pessoal, esses levantamentos, erguimentos e abaixamentos desse cristalino em função desse lineamento, ele vai expondo principalmente a formação a sul, que você colocou, que é uma das mais utilizadas aí para a produção de água, que a gente viu aí tem até 450 metros cúbicos, né, de água. Agora, o conhecimento, que nem o Emerson falou, a associação de ter um profissional que nem você, que conheça essa bacia, pode ajudar, né, ajuda, que nem uma pergunta que foi feita para a gente, no que o sensoramento remoto e a telemetria funcionam, se elas funcionavam por si só, né? Então, até uma resposta que a gente colocou, que assim, se ela estiver balizada e avaliada por um bom profissional, ela funciona, se não é só um dado. Eu queria até que você colocasse assim, a importância de ter um profissional com conhecimento que nem você, dentro dessa área, para poder estruturar o perfurador. O perfurador vai furar um poço, por exemplo, de 450 metros cúbicos, ele acha que vai furar no açu
ele vai achar 450 metros cúbicos. Aí ele pega um rosto lá, que ele vai pegar o cristalino a 80 metros por causa do surgimento do sedimento, e ele não vai ter essa produção. Qual seria essa importância de ter esse mapeamento? Só essa observação para o pessoal que está ouvindo a gente. Uhum. Veja, eu vejo muito o seguinte, o geólogo, ele muitas vezes, ele se vale de ferramentas que Fala um pouquinho mais alto, o Ivo, senão o pessoal não está escutando. Está melhor agora? Isso. O que eu digo é o seguinte, a geologia, entendeu? Ela, por ser uma ciência de investigação, ela muitas vezes ela se vale de conhecimentos complementares, conhecimentos que nos ajudam a tomar uma decisão. Ou seja, o geólogo ele tem que se valer da geofísica para verificar, entendeu? Pela eletroresistividade, um lugar onde você tem água, ou então um potencial espontâneo, onde você pode ter água doce, pode ter água salgada. É um discriminante. E com esse discriminante, você faz a sua interpretação. Até porque a nossa área é muito de investigação e depois de interpretação. Então, a gente tem muito disso. A Terra tem várias escrituras. Cabe ao geólogo decodificar elas. Então, é nesse ponto, entende, que eu vejo o seguinte, que as ferramentas como o sensoriamento remoto, a fotografia aérea, entendeu? Elas são complementares. Mas por que o trabalho do geólogo no acompanhamento ele é significante? Primeiro, ele vai estudar as rochas. Segundo, vai entender quais foram os mecanismos formadores. Terceiro, por que ela está ali? Aquela rocha está ali por quê? Ela veio de algum lugar ou ela ali mesmo foi gerada? Né? Então, você tem outras características. Você tem o arredondamento, a esfericidade, a seleção, os grãos, a compactação, a coloração, ou seja, o percentual de cada tipo de rocha, a areia junto com o feldespato. Então, esses elementos são significativos para a interpretação. Então, aqueles que estão lá em cima, como mesmo se diz, sensor remoto é algo que você vê e não toca. A geologia não, a geologia toca. Você pega na areia, você sente se ali tem argila ou não, se tem areia ou não. Muitas vezes, entendeu? A gente até, para saber se tem muita argila, é comum o geólogo, entendeu? Botar até na língua para ver se está físsil. Então, é essa característica que eu acho que é fundamental. As primeiras informações, elas têm que vir sim. Você observa, entendeu? Pela imagem de satélite, vê os grandes conjuntos estruturais, tá certo? O lineamento, as suas direções, mas é na ida ao campo, entendeu? Que seu aproveitamento é muito maior, que a sua utilização do seu conhecimento vai traduzir, entendeu? Em respostas mais seguras para aquele que quer empreender, entendeu? Numa campanha de água para um determinado local. Então, um complementa, tá certo? A gente tem que realmente se valer desses estudos, entendeu? A geofísica, tudo mais. Mas é o bojo desse conhecimento que vai te dar uma interpretação e uma tomada de decisão. Então, se aí, se assim, na ordem do encadeamento das coisas, a gente vê as imagens, a gente tem uma interpretação e uma percepção com o olho, tá certo? Depois, na ida do campo, a gente tem um sentimento na mão. É um tipo de ciência cognitiva que você leva tempo para você aprender, leva tempo para você interpretar e leva tempo para que você tome uma decisão correta. Isso vale para água, isso vale para petróleo, isso vale para você quer fazer também, tem uma quantidade enorme de argila e você quer fazer, entendeu? Uma empresa de laminados, né, para pisos, entendeu? Precisa da argila de boa qualidade. Então, somente o conhecimento geológico, entendeu? Ele é fundamental, a presença dele, entendeu? Com a bagagem, o conhecimento que ele tem, as ferramentas de investigação e de interpretação, para ele chegar a um resultado. Maravilha. Tem sua importância.
mas elas complementam o nosso conhecimento. Perfeito. Ô, Ivo, você foi de encontro a uma coisa que a gente fala muito dentro desse projeto, não só desse projeto, quanto da aula que a gente acaba colocando para os alunos do Perfuradores de Sucesso, a importância de você ter um geólogo que possa fazer a interpretação. Hoje em dia, você deve saber, parece que a tecnologia está à mão de todos, né? Então, chegam equipamentos de fora, de todos os lugares, da Ásia, da Europa, equipamentos de geofísica, inclusive, que a gente já teve até acesso, falando, entre aspas, ou falando, né, que faz milagre. A gente já teve até acesso a alguns, né? Tipo assim, olha, pega esse equipamento vai achar água. E uma das coisas que a gente coloca muito nisso daqui, fala, olha, é lógico que ele acha água, desde que você esteja associado com mapeamento geológico, onde que ele identifica as estruturas, essas estruturas identifiquem a geologia, para a gente pegar a geofísica e locar ela adequadamente para achar água. Então, tem muita gente que acha até, né, que é simplesmente pegar, lançar o equipamento deu um pico, aqui é o local da água. Então, a gente tem falado bastante sobre isso. A gente queria até que você colocasse aqui para a gente, porque você é o tipo de profissional que faz esse tipo de trabalho. Se alguém aí na região precisar de auxílio, perfuradores, que eles vão ter que fazer um projeto, usuários, empresas de irrigação do agronegócio, e vão precisar fazer um bom projeto, uma captação de água, e precise conhecer essa geologia, e ela precise de um auxílio de um geólogo para fazer, como que eles te encontram, quais são os seus dados para você fazer, você executa esse tipo de trabalho de assessoria técnica, de consultoria, para quem quer fazer esse tipo de projeto? Eu não fui até a última página, né? Que quando eu passei aí para você, queira-me, por gentileza, eu passar novamente aqui. A apresentação? Coloca na última página para a gente, só por favor. A gente coloca aqui, Ivo, pode deixar. A gente coloca aqui, tranquilo. Então, isso que você estava falando, Lourenço, é uma coisa muito importante. Veja só, assim, não está aí, tá certo? Eu tenho uma empresa, tá, de prestação de serviço, né, que é a Ivo Geologia e Energia. Tem meus telefones aí e meu contato por e-mail, tá? Uma coisa interessante que você falou aí, né, as informações no equipamento de geofísica, né, que já dá isso de uma forma muito direta. Eu vou te dar dois casos bem interessantes. Um foi a máquina fotográfica, e de repente todo mundo hoje usa o celular, né, como máquina. E as empresas de celulares cada vez esquecem mais da função de receber e ligar, fazer ligações, para ter a máquina dos sonhos. Né? Não vai ter nunca. Sabe por quê? Porque você não sabe calcular a luminosidade. Fotografia, foto é luz, grafia, descrição da luz. Então, as pessoas, entendeu, esqueceram da luminosidade que entra, do tempo de exposição daquela luminosidade, daquele filme que era utilizado. Antigamente existia essas preocupações. Hoje, a gente tem um comodismo tecnológico, né? E a outra coisa, o GPS, você vê muitas vezes uma pessoa de Uber, fica lá clicando e tudo mais, entendeu? Aquilo ali ainda tem erros, porque o governo americano, quando liberou o GPS, ele liberou o GPS com um erro proposital de 20 metros. A mesma coisa é o GLONASS russo, né? Ele tem seu erro residual. Mas as pessoas não... Aquilo ali é uma comodidade. O que é cômodo, ele logo entra em aceitação. Tá? Aí é o tipo da coisa. Você me fala de um equipamento desse que vai resolver problemas. Né? Eu lembro muito daquele seriado da Globo, na terça-feira de noite, né, o Cacete do Planeta, que ele dizia, seus problemas acabaram. Chega Sim. aqui na empresa Tabajara um produto que vai arrumar sua vida. Aí a gente pensa que, entendeu? Então, hoje, essas coisas fortuitas estão muito na mão, né, das pessoas. E as pessoas com comodismo,
entendeu? Não se preocupa em saber, né, a geração, a origem daquilo ali. Então, isso aí, entendeu? Ele põe em xeque o conhecimento cognitivo, interpretativo de um geólogo, né, de um hidrogeólogo, e, mais do que nunca, né, eles vão ser o elemento-chave. Você vê hoje a indústria, a informática, tudo que é processo, onde há processos, ele está tirando a mão humana. Sim. Mas sempre vai ser, como é que chama? Sempre um geólogo vai ser necessário, sempre um geofísico vai ser necessário, um hidrogeólogo, um geólogo de gemas, entendeu? Por isso que a gente fez geologia, né, Ivo? Tá? Oi? Por isso que a gente fez geologia, né? Para não virar uma máquina, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que o conhecimento cognitivo, ele vai sobreviver, entendeu? A essa coisa da informática, que ela está em tudo hoje. Ela acabou com a indústria cinematográfica, a indústria sonora, entendeu? Ela entrou nos bancos e automatizou tudo, entendeu? Hoje tem um GovBR que eliminou um monte de secretaria dentro do governo. Por quê? Porque tem processos, tem etapas, e as etapas os computadores sabem fazer isso muito bem. Você vê que a geologia, você vê que a geologia, diferentemente da informática, a informática eles falam, né? Se você não se atualizar amanhã, você está desatualizado. A geologia, amanhã você sabe um pouco mais do que ontem, e hoje você sabe um pouco mais do que ontem, amanhã você vai saber um pouco mais de hoje. Então, a geologia, a grande vantagem é que ela é acumulativa, e por isso que nós estamos um pouquinho mais para frente aí, a gente está no pedaço. Uma coisa muito boa que nós temos, os nossos teoremas já solidificados, eles não mudam. Você pode trabalhar aqui, pode trabalhar na China, na Nova Zelândia, pode trabalhar na Índia, entendeu? Na África do Sul. Os conhecimentos são os mesmos. Se você for para Marte hoje, o conhecimento da hidrogeologia a ser aplicado é o mesmo. Das estruturas é a mesma coisa, da sedimentação a mesma coisa. Você pode encontrar um minério ou um elemento químico que não tenha na Terra, na tabela periódica. Mas os teoremas, o conhecimento já está bem solidificado. Entendeu? Então, geologia é uma ciência quase que planetária. Você não, onde você for, entendeu? O conhecimento é o mesmo. Se eu sair daqui e vou fazer um acompanhamento geológico num poço na África, entendeu? A estratigrafia, ela obedece o mesmo parâmetro que tem aqui no Brasil. Exatamente. Até dentro disso que você está colocando, nós tivemos alunos de Moçambique, né? Alunos de Moçambique que fizeram aula com a gente, onde que a estrutura de execução e de formatação foi toda igual. Mas, Ivo, a gente queria te agradecer por essa apresentação que foi fantástica sobre a geologia da Bacia Potiguar, sobre saber um pouco mais disso daqui. A gente tem assunto aqui para 2, 3 horas, falando da interface água, petróleo, óleo, como utilização de todos esses daqui, explorar esse conhecimento, mas a gente tem um tempo aí que ele acaba ficando limite, né? Ele derruba a gente, mas queria te agradecer muito aí por essa colaboração para a gente, para esse projeto, e se precisar da gente, quem precisar, que entre em contato com o Ivo, que você vai ser super bem assessorado. Tem alguma coisa, Emerson? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também pela oportunidade daqueles que prestigiaram, né, que assistiram aí a palestra. Né? Estou aberto também a perguntas, a dúvidas, tá certo? Se alguém precisar, entendeu, de alguma informação, tá certo? Mas o conhecimento está aí. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser divulgado, tem que ser, entendeu, compartilhado. Então, eu tenho muito essa premissa comigo, sabe? Eu acho assim, que conhecimento é para a gente, entendeu, se aprimorar e aprimorar o próximo, né? Eu acho que essa é a finalidade maior, tá certo? Muito obrigado, então. Agradeço, muito obrigado. E o Emerson, né? Boa noite a você aí, ok? E Paulo, agora eu vou apresentar aqui os nossos patrocinadores, ok? Tanto nos prestigiam aqui, ok? E muito obrigado aí, Paulo. Fique com Deus aí. Muito obrigado, Emerson. Muito
negócios aí, tá bom? Tá Obrigado, certo. Paulo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado por tudo. Opa, a gente que agradece aqui imensamente aí por compartilhar o conhecimento com a gente aqui. Fica com Deus, grande abraço, hein? Valeu. Pessoal, vamos lá. Bom, hoje a gente falou aqui de um estado aí, né? O Rio Grande do Norte exige muita técnica para você trabalhar nesse estado, porque uma geologia aí bem complexa, e eu tenho grandes amigos aí que usam da tecnologia, usam de ferramentas corretas, né, para trabalhar, e assim, sem ferramenta você não consegue avançar, não consegue ter resultado nenhum, ok? Então vamos falar de fenilibrocas. A fenilibrocas, ela tem hoje equipamentos, ferramentas, brocas, alargadores específicos para sua perfuração, tá ok? Tanto para a parte sedimentar, quanto para a rocha cristalina, tá ok? Hoje mesmo nós estávamos, eu e o Lourenço, encomendando uma broca de 13 3/4. O Lourenço falou, pelo amor de Deus, não existe essa broca. Eu falei, lógico que existe. Fenilibrocas, lá fala com o Márcio. O Márcio, além dele ter essas ferramentas, ele também ele tem condições de ter uma entrega rápida das ferramentas. A gente comprou uma broca hoje, nós não, né? Um cliente para quem a gente está dando assessoria, e a broca vai chegar na semana que vem, antes de iniciar o poço, ok? Então fala com o Márcio lá, você tem um bônus de R$1.000 até 10 polegadas, e acima de 10, um bônus de R$2.000 para compra, para aquisição de uma broca, ok? Bom, gente, vou falar também da EMAR, que trabalha com tubos, tá? São tubos de especiais aí para poços, principalmente para poços de água mineral, que é inerte à corrosão. Eles também têm lá a linha edutora de tubos 3/4, DN40, DN50. Eles têm tubo de revestimento e filtros com 10 polegadas de diâmetro para essas vazões aí de grande volume, né? Procura EMAR nos maiores distribuidores, tá ok? Bom, também Sampla, que trabalha com mangueiras flexíveis, tá? De alta vazão e resistência à corrosão, tá ok? Procura lá, pessoal da Sampla, tem os telefones aí, tá? Você vai se surpreender com a facilidade da instalação das mangueiras flexíveis e para grandes vazões. Olha as conexões também, que elas se conectam nas mangueiras, né? Você fica imaginando, poxa, mas como que eu vou colocar uma mangueira com uma conexão? Pois tem aí as mangueiras apropriadas, as conexões apropriadas para as mangueiras flexíveis, ok? Bom, é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos. A gente deu uma estendida hoje aqui na apresentação, mas foi de grande valia, né? O Paulo aqui trouxe bastante conhecimento para a gente aqui, bastante informação, e eu quero agradecer a todos aí a participação. Lourenço também, Lourenço. Valeu. Né? Ótima noite para todo mundo. É isso aí, gente. E quinta-feira nós estamos aí com mais uma Geologia 27 GeoBR. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus.